O ar úmido da névoa densa envolvia as ruas estreitas de Eldória, mas nada podia ocultar o som rouco dos passos apressados ecoando contra as pedras antigas. Helena corria, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto o predador a perseguia pelas sombras do bairro das Sombras, um labirinto de vielas que serpenteava entre as colinas íngremes da costa nortenha. Seus pulmões ardiam, e o vestido rasgado colava-se à pele suada, mas ela não ousava parar. Atrás dela, o vulto se movia com uma graça letal, silencioso como a morte que prometia. Um grito escapou de seus lábios quando ele a alcançou, as garras frias cravando-se em seu ombro. Helena girou, erguendo o braço com o canivete que havia pegado da cozinha da taverna. A lâmina cortou o ar, mas o homem, não, a criatura, desviou-se com facilidade sobrenatural, seus olhos vermelhos brilhando na penumbra como brasas em uma forja abandonada. "Você cheira a sangue fresco", murmurou ele, a voz um rosnado gutural que ecoava o sotaque áspero das terras altas de Veldar. "Por que resistir? A noite nos chama." Helena tropeçou contra uma pilha de caixotes podres, o cheiro de sal marinho misturando-se ao fedor de decomposição que pairava no ar. Eldoria, com suas falésias escarpadas e o mar negro rugindo ao fundo, era um lugar de segredos enterrados, onde os pescadores sussurravam sobre as brumas que devoravam almas. Ela havia chegado ali há apenas 2 semanas, fugindo de uma vida que mal compreendia, atraída por lendas que sua avó contava à beira da lareira em sua vila natal nas planícies de Lirânia. Mas agora, encurralada, Helena sentia o peso da herança que nunca pedira. O vampiro avançou, os dentes à mostra em um sorriso predatório. Ele era alto, com a pele pálida esticada sobre ossos afiados, vestindo um casaco puído que outrora fora elegante, remanescente das antigas casas senhoriais de Montefrio. "Eu sou Darius, caçador das trevas. Seu sangue canta para mim, garota. É puro, antigo, como o dela." Seus dedos se fecharam ao redor do pescoço dela, erguendo-a do chão com força desumana. Helena debateu-se, as unhas arranhando a carne fria, mas era como lutar contra o granito das muralhas de Eldória. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, misturando-se ao suor e à névoa que se adensava ao seu redor. Ela não chorava de fraqueza. Era raiva, terror primal, o tipo que ecoava nas profundezas de sua alma. E então, algo mudou. A névoa, que até então flutuava preguiçosa como fumaça de uma fogueira distante, começou a se contorcer. Ondas de bruma densa se ergueram do chão úmido, formando tentáculos que se enrolaram no corpo de Darius. Ele grunhiu, surpreso, os olhos arregalados, enquanto a névoa o arrastava para trás, apertando como cordas invisíveis. "Que diabos é isso?" rosnou ele, debatendo-se contra o ar espesso. Helena caiu de joelhos ofegante, assistindo à cena com os olhos embaçados. A névoa obedecia a ela, respondendo ao seu choro como se fosse uma extensão de sua vontade. Não era magia, nada de feitiços ou encantos, apenas uma conexão instintiva, biológica, como o instinto de um animal selvagem respondendo ao chamado da matilha. Sua avó havia falado de algo assim: o sangue das herdeiras da linhagem antiga, capaz de manipular os elementos noturnos, mas Helena sempre pensara que eram contos para assustar crianças. Darius se libertou com um urro, rasgando a névoa com as unhas, mas o dano estava feito. Ele recuou para as sombras, o rosto contorcido em fúria e... reconhecimento? Você é dela, a filha da névoa. O Lorde saberá disso." Ele desapareceu na escuridão da viela, deixando apenas o eco de seus passos e o cheiro metálico de sangue no ar. Helena se arrastou até a parede de pedra fria, o corpo tremendo. O bairro das Sombras era notório por seus habitantes noturnos, vampiros que se escondiam nas criptas subterrâneas abaixo das ruas, emergindo para caçar nas noites de lua cheia. Eldória, aninhada entre as falésias e o mar, era um refúgio para os imortais com suas cavernas escondidas e florestas de pinheiros retorcidos que se estendiam até as montanhas de Grimwald, mas para ela era uma prisão. Desde que chegara, sonhava com uma mulher de olhos prateados, chorando na borda de um penhasco, e acordava com a garganta seca, sedenta por algo que não era água. Dias se passaram em uma névoa de paranoia. Helena se escondeu na pensão da viúva,
Um casarão decrépito no coração de Eudória, com suas janelas em arco e tetos abobadados que rangiam ao vento do norte. A dona, uma mulher idosa chamada Marta, com rugas que contavam histórias de invernos rigorosos, servia sopa rala e olhares desconfiados. Fique longe das ruas à noite, menina, alertara ela na primeira noite. Os sombrios andam soltos. Dizem que o Lorde das Trevas acordou nas ruínas de Castelo Névoa e ele não perdoa intrusos. Helena tentara ignorar, trabalhando como ajudante na taverna do Porto Sombrio, limpando mesas pegajosas e servindo hidromel aos marinheiros calejados que falavam de naufrágios e visões nas brumas. Mas o incidente com Darius a mudara. Seu choro agora convocava a névoa com mais frequência, uma rajada repentina durante uma discussão com um bêbado, ou uma cortina de bruma que a protegia de olhares curiosos. Era como se seu corpo soubesse segredos que sua mente negava, um instinto vampírico latente, herdado de uma linhagem que ela mal compreendia. Naquela noite, enquanto a lua se erguia sobre as águas turbulentas do Mar Negro, Helena saiu para o cais abandonado. O vento uivava através das docas de madeira apodrecida, carregando o sal e o peixe podre. Ela precisava de respostas. Sentou-se na beira, as pernas balançando sobre o abismo escuro, e deixou as lágrimas virem novamente. A névoa se ergueu do oceano, dançando ao seu redor como um véu vivo, sussurrando promessas de poder e perigo. Foi então que ele apareceu. Não Darius, mas uma figura imponente emergindo das sombras do farol em ruínas. Alto, com cabelos negros como a meia-noite e olhos que perfuravam a alma, ele se movia com a elegância de um lobo alfa. Seu casaco de veludo escuro ondulava ao vento, e em seu peito um medalhão de prata simples balançava, não encantado, mas um símbolo de autoridade antiga. Victor, o Lorde Vampiro de Eldoria, o governante das clãs ocultas nas profundezas de Veldar. Você chorou e a névoa obedeceu, disse ele, a voz profunda e aveludada, com o timbre nobre das terras altas. Ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa, como se sentisse o poder dela. Eu reconheço isso. Você é a herdeira, a filha de Isolde, minha rainha perdida. Helena congelou, o coração acelerando. Isolde, o nome de sua mãe, morta há anos, em circunstâncias misteriosas. O Lorde estendeu a mão, não em ameaça, mas em convite. Venha comigo, Helena. As clãs se agitam. Darius é apenas o primeiro. Seu sangue os atrai como mariposas para a chama. Mas eu posso protegê-la e ensiná-la a controlar o que você é. A névoa rodopiava ao redor deles, um casulo de segredos e destinos entrelaçados. Helena hesitou, o instinto gritando para fugir, mas algo mais profundo, a lealdade ao sangue, o laço proibido com a noite, a impelia para a frente. Eldoria, com suas sombras eternas, acabara de ganhar uma nova jogadora no jogo das trevas. E o Lorde Vampiro, pela primeira vez em séculos, sentia o peso de uma aliança que poderia mudar tudo. A névoa se adensava ao redor de Helena como um manto protetor, mas o ar carregava agora o peso de uma decisão inescapável. Victor observava-a com aqueles olhos cinzentos, frios como o aço das lâminas forjadas nas fundições de Grimwald, e ela sentiu o instinto primal pulsar em suas veias, uma mistura de medo e fascínio que a ancorava no lugar. O cais abandonado rangia sob o impacto das ondas contra as pilhas de madeira encharcada, e o farol em ruínas projetava sombras alongadas que dançavam como fantasmas no vento salgado do Mar Negro. Eldoria não perdoava hesitações. Suas ruas íngremes e falésias traiçoeiras devoravam os indecisos. Eu não sou como você, sussurrou Helena, a voz trêmula, mas firme, ecoando o sotaque das planícies de Lirânia, onde as vozes se alongavam como o canto dos pássaros ao amanhecer. Ela se ergueu devagar, as pernas ainda fracas do confronto com Darius, o vestido rasgado colando-se à pele úmida. Minha mãe, Isolde, ela me deixou para trás. Se você a conheceu, por que não a salvou? As palavras saíram como um desafio, carregadas de uma raiva acumulada ao longo de anos de perguntas sem respostas, de noites acordada ouvindo o vento uivar através das janelas da cabana em sua vila natal. Victor não se moveu, mas uma sombra de dor cruzou seu rosto pálido,
suavizando as linhas duras esculpidas por séculos de noites intermináveis. Isolde escolheu o exílio para proteger você do que corre em seu sangue. As clãs de Veldar são como matilhas selvagens, leais até a morte, mas impiedosas com os fracos. Eu era seu guardião, mas ela temia que minha sombra a consumisse. Ele estendeu a mão novamente, os dedos longos e frios como o granito das muralhas costeiras. Agora o ciclo recomeça. Darius não caça sozinho. Os dissidentes do clã das Falésias farejam sua essência. Venha, ou a névoa não será suficiente para salvá-la. Helena hesitou, o coração batendo em um ritmo selvagem que ecoava o rugido das ondas abaixo. O medalhão no peito de Victor balançava levemente, um lembrete de hierarquias antigas, forjado nas minas profundas de Montefrio, onde o ferro se misturava ao sal das veias da terra. Ela pensou em Marta, na pensão com seus tetos rangentes e o cheiro de pão assado misturado a mofo, e em como a velha a olhara com suspeita crescente após os incidentes com a bruma. Não havia volta para uma vida comum. O sangue chamava instintivo, biológico, como o fome que a acordava nas madrugadas, sedenta por algo além do vinho tinto que bebia para aplacar. Com um suspiro que se perdeu no vento, ela aceitou a mão dele. A pele de Victor era gelada, mas firme, transmitindo uma força que a estabilizava, como as raízes antigas dos pinheiros nas florestas de Grimwald. Eles se moveram juntos pelas docas escorregadias, a névoa se abrindo como um caminho secreto à frente deles, guiada pelo choro residual em seus olhos. O porto sombrio ficava para trás, com suas lanternas piscando como olhos vigilantes, e eles mergulharam nas vielas do bairro das Sombras, onde as casas de pedra se inclinavam umas sobre as outras como sentinelas cansadas. O caminho os levou a uma escadaria escondida, descendo em espiral para as criptas subterrâneas, que se estendiam sob Eldória como veias ocultas. O ar ali era mais frio, carregado de umidade e do eco distante do mar filtrando através de fissuras nas rochas. Victor parou em uma porta de ferro reforçada, gravada com símbolos desgastados que representavam clãs rivais, o lobo de Veldar contra o corvo das Falésias. Ele pressionou a palma contra a superfície e o mecanismo rangeu, abrindo-se com um gemido que ecoou como um lamento. Este é o refúgio das profundezas, murmurou ele. Aqui, os antigos se reúnem. Não é um palácio, mas uma fortaleza contra os caçadores do dia. Dentro, o espaço se revelava em camadas, corredores de pedra úmida iluminados por tochas de sebo que crepitavam, lançando sombras dançantes nas paredes cravejadas de cristais salinos. O cheiro era de terra molhada e algo metálico, como sangue seco impregnado nas lajes. Vampiros se moviam nas sombras, figuras esguias com peles pálidas e olhos que brilhavam com fome contida, vestindo roupas puídas que lembravam os trajes dos pescadores de Eldória, adaptados para a eternidade. Eles pararam ao ver Victor, inclinando a cabeça em respeito, mas seus olhares se fixaram em Helena, com uma mistura de curiosidade e hostilidade, farejando o cheiro fresco de sua herança. Uma mulher se aproximou, alta e esguia, com cabelos ruivos como o fogo das forjas de Montefrio e cicatrizes que cruzavam seu rosto como mapas de batalhas passadas. Lord Victor, você traz uma mortal para o coração das trevas. Os dissidentes já sussurram sobre uma intrusa que controla a névoa. Sua voz era rouca, carregada do sotaque áspero das terras altas, e ela cruzou os braços, as unhas afiadas reluzindo à luz fraca. Ela não é mortal, Lyra, rebateu Victor, a voz baixa mas autoritária como o trovejar distante nas montanhas. É a herdeira de Isolde, seu sangue desperta o que adormecia. Ele guiou Helena para uma câmara lateral, uma sala com tapeçarias desbotadas penduradas nas paredes, representando caçadas antigas nas florestas de pinheiros retorcidos. Ali sentaram-se em bancos de madeira escura, e Victor serviu um copo de líquido escuro de uma garrafa selada. Não vinho, mas algo mais vital, colhido das veias dos caídos em disputas clanais. Helena bebeu, sentindo o calor se espalhar por seu corpo, acalmando a tremedeira. O que sou eu exatamente? Perguntou, os olhos fixos nos dele, buscando respostas no abismo de sua gaze. Minha avó falava de uma linhagem que se fundia com a noite, mas eu achava que eram histórias para as noites frias de Lirânia.
Victor se inclinou para a frente, o medalhão tilintando levemente. Seu sangue carrega traços ancestrais, uma evolução da nossa espécie, adaptada às brumas costeiras de Eldoria. Isolde podia convocar a névoa como uma extensão de si, um instinto de sobrevivência contra os rivais. Mas isso a isolou. Os clãs das Falésias, liderados por Kael, invejam esse dom. Eles caçam nas bordas das florestas, usando as cavernas como armadilhas, e Darius é seu arauto. Se descobrirem você aqui, virão em peso. Enquanto falava, um tremor percorreu o chão, como se a terra de Eldória respondesse à tensão. Lyra irrompeu na câmara, o rosto pálido alterado pela urgência. Eles estão nas entradas, Lorde. Dissidentes. Dizem que a herdeira é uma ameaça, que seu sangue dilui nossa pureza. Seus olhos se voltaram para Helena, não com ódio, mas com uma lealdade feroz a Victor que a tornava imprevisível. Helena sentiu a névoa se agitar dentro dela, respondendo ao pavor crescente, infiltrando-se pelas fendas das paredes como fumaça viva. Victor se ergueu, a mão no punho de uma adaga escondida no casaco. Protejam as profundezas. Helena, fique atrás de mim. Seu poder ainda é cru, mas pode virar a maré. O ar se encheu de rosnados distantes, ecoando pelos corredores como o chamado de uma caçada iminente. As sombras de Eldoria se fechavam, e a herdeira, pela primeira vez, sentia o gosto amargo da guerra que seu sangue havia invocado. Os rosnados ecoaram pelos corredores como o rugido de feras encurraladas, infiltrando-se nas fendas das paredes úmidas do refúgio das profundezas. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés, as lajes de pedra salina vibrando com o peso de corpos se aproximando, e um instinto primal a fez recuar contra a tapeçaria desbotada, o tecido áspero roçando sua pele como um aviso. Victor se posicionou à frente, os músculos tensos sob o casaco de veludo, os olhos cinzentos afiados como as garras que ele escondia. Lyra, ao lado dele, sacou uma lâmina curva de ferro negro, forjada nas minas de Montefrio, e seus lábios se curvaram em um esgar de desafio, revelando presas que brilhavam à luz trêmula das tochas. «Segurem a entrada principal», ordenou Victor, a voz cortando o ar como um chicote, ecoando o comando inato de um alfa em uma matilha fragmentada. Os vampiros do clã se mobilizaram das sombras, figuras esguias emergindo de alcovas escondidas, com peles pálidas marcadas por cicatrizes de caçadas antigas nas florestas de Grimwald. Não eram monstros de lenda, mas predadores evoluídos, seus corpos adaptados à eternidade, através de um sangue que os ligava à noite, instintivo e voraz. Helena apertou os punhos, sentindo a névoa se agitar dentro dela, uma pulsação biológica que respondia ao seu pavor como um coração acelerado, infiltrando-se pelos poros da rocha e se condensando no ar frio. O primeiro dissidente irrompeu pela porta de ferro, um homem corpulento com barba desgrenhada e olhos vermelhos injetados de fome, vestindo peles enrijecidas do couro de lobos das falésias. Darius o seguia de perto, o rosto ainda marcado pelas marcas da névoa anterior, um corte superficial sangrando devagar, o cheiro metálico se misturando ao mofo das criptas. «A herdeira fede a fraqueza», rosnou o líder, Kael, sua voz grossa carregada do sotaque rouco das terras altas de Veldar, onde os ventos uivavam como almas perdidas. Ele avançou com um grupo de meia dúzia, garras estendidas, os dentes à mostra em uma ameaça que ecoava disputas territoriais antigas, brigas por presas e territórios nas cavernas costeiras de Eldória. Victor não esperou. Ele se lançou para a frente, colidindo com Kael em um emaranhado de membros e presas, o impacto ecoando como o estalo de ossos contra a pedra. As unhas de Kael rasgaram o ombro de Victor, abrindo feridas que jorraram sangue escuro. Mas o Lorde revidou com um golpe preciso, a adaga cravando-se na coxa do rival, forçando-o a recuar com um urro gutural. Lyra se jogou contra Darius, as lâminas se chocando em faíscas que iluminaram o corredor por um instante, revelando veias pulsantes expostas e o suor frio que perlava suas testas pálidas. «Você traiu o equilíbrio, Victor», cuspiu Darius entre os dentes, debatendo-se contra a força de Lyra que o imobilizava com a ferocidade de uma loba defendendo sua alcateia. «Essa mestiça vai nos enfraquecer todos». Helena observava, paralisada no início,
o coração martelando como o das presas que eles caçavam nas noites de neblina. Mas o cheiro de sangue, seu próprio medo se misturando ao deles, despertou algo profundo, uma herança biológica que fluía como veneno nas veias. Lágrimas quentes brotaram em seus olhos, não de fraqueza, mas de uma raiva instintiva, e a névoa respondeu. Ela se ergueu das fissuras no chão, densa e pegajosa como teias de aranha tecidas pelo oceano, enrolando-se nas pernas dos dissidentes como raízes vivas. Um deles gritou ao ser arrastado para trás, a bruma apertando sua garganta, sufocando o ar que ele não precisava, mas que o instinto ainda buscava. "Controle isso, Helena!" gritou Victor, desviando de um golpe de Kael enquanto o líder se debatia contra a névoa que agora o envolvia como uma mortalha. Ela avançou, trêmula, estendendo as mãos como se pudesse moldar o ar úmido. Não era feitiço, mas instinto. O mesmo que fazia um predador farejar o medo à distância ou uma matilha se unir contra uma ameaça. A névoa obedeceu, condensando-se em uma barreira que separou os clãs, forçando os dissidentes a recuarem para o corredor principal, tossindo e rosnando de frustração. Kael se libertou parcialmente, rasgando a bruma com as unhas, e fixou os olhos em Helena. "Você é o erro de Isolde. Seu sangue dilui o nosso, chamando caçadores do dia das vilas de Lirânia, atraindo mortais curiosos para Eldória." Ele cuspiu no chão, o cuspe tingido de vermelho, e gesticulou para seus seguidores. "Vamos voltar, mas não paramos. As falésias cairão sobre vocês como as ondas do Mar Negro." Com isso, eles se retiraram, os passos ecoando em retirada, deixando para trás o fedor de suor e sangue que impregnava as paredes. O silêncio que se seguiu era opressivo, quebrado apenas pelo crepitar das tochas e os gemidos dos feridos. Victor se encostou na parede, pressionando o ombro lacerado, o sangue escorrendo entre os dedos como vinho derramado. Lyra embainhou a lâmina, limpando o suor da testa com o dorso da mão, seus olhos se voltando para Helena com uma mistura de relutante respeito e desconfiança. "Você salvou nossa pele, herdeira", admitiu ela, a voz rouca suavizando ligeiramente, ecoando a lealdade feroz que aprendia a Victor desde as caçadas nas florestas de pinheiros retorcidos. "Mas isso só os enfurece mais. Kael comanda as cavernas das falésias, e ele odeia qualquer coisa que ameace sua pureza. Seu pai..." O sangue de Isolde veio de uma linhagem que se fundiu com os elementos costeiros, adaptando-se para sobreviver às brumas de Eldória. Helena se deixou cair em um banco próximo, o corpo exausto, a névoa se dissipando devagar como fumaça após uma fogueira. O líquido escuro que Victor lhe dera ainda queimava em sua garganta, acalmando a sede que agora reconhecia como fome verdadeira, não por comida, mas por essência vital. "Minha mãe nunca me contou nada disso", murmurou ela, as lágrimas secando em trilhas salgadas no rosto. "Ela me criou nas planícies, longe do mar, dizendo que Eldória era um lugar de fantasmas. Por que me esconderam?" Seus olhos encontraram os de Victor, buscando no abismo de sua gaze as respostas que o sangue exigia. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao nível dela, a ferida no ombro já coagulando com a rapidez sobrenatural de sua espécie. Isolde temia que o dom a consumisse, como consumiu sua avó nas noites de tempestade em Lirânia. "Eu a amava, Helena, um laço proibido entre clãs rivais. Quando ela fugiu, carregando você, jurei protegê-la à distância. Mas Kael sempre soube. Ele matou aliados meus nas profundezas de Veldar, usando as cavernas como tumbas. Agora, com você aqui, a guerra recomeça." Sua mão tocou o braço dela, fria mas reconfortante, transmitindo uma lealdade que ia além da hierarquia, enraizada no instinto de preservação da matilha. Lyra observava, os braços cruzados, mas uma sombra de compreensão cruzou seu rosto marcado. "Descanse, herdeira. Amanhã treinaremos você nas bordas das florestas. A névoa é sua aliada, mas sem controle, ela pode nos trair a todos." Ela se afastou para tratar os feridos, deixando Helena e Victor sozinhos na câmara, o ar ainda carregado de tensão. Enquanto a noite se aprofundava nas criptas, Helena sentiu o peso da herança se assentar como âncora no peito. Eldória, com suas sombras eternas e clãs divididos, não era mais um refúgio, era um campo de batalha.
E no eco distante de rosnados nas profundezas, ela ouviu o chamado de algo maior, uma traição iminente nas falésias, sussurrada pelo vento que filtrava através das rochas. Victor a ergueu, guiando-a para uma alcova escondida, mas o sono que veio foi agitado, assombrado por visões de sangue e névoa se entrelaçando em uma dança mortal. A herdeira havia provado seu valor, mas o preço da lealdade estava apenas começando a ser cobrado. O ar nas alcovas do refúgio das profundezas era sufocante, impregnado de umidade salina que se infiltrava pelas fendas das rochas como o suor de uma ferida aberta. Helena acordou com um sobressalto, o corpo dolorido das contusões da noite anterior, o vestido rasgado agora substituído por uma túnica simples de lã cinzenta, tecida nas teares escondidos das vilas de Veldar. O sono fora fragmentado, assombrado por ecos de rosnados e o cheiro metálico de sangue fresco. Mas o que a arrancara da cama era uma sede insistente, um vazio no peito que pulsava como o coração de uma presa encurralada. Ela se sentou na enxerga de palha úmida, as mãos tremendo ao tocar o medalhão que Victor lhe dera, uma réplica simples do seu, forjado no mesmo ferro das minas de Montefrio, um símbolo de laços que o sangue impunha, não escolhia. Lyra a encontrou ali, inclinando-se na entrada da alcova com os braços cruzados, as cicatrizes em seu rosto capturando a luz fraca de uma tocha próxima. Levante-se, herdeira. O dia rasteja lá em cima, mas aqui embaixo a noite nunca acaba. Victor quer você treinando antes que Kael reorganize seus cães. Sua voz era prática, sem o veneno da véspera, mas carregada de uma urgência que ecoava as patrulhas nas bordas das florestas de Grimwald, onde os clãs vigiavam as trilhas contra invasores. Helena assentiu engolindo o nó na garganta e seguiu Lyra pelos corredores labirínticos, passando por vampiros que limpavam feridas com panos embebidos em sal marinho, os olhos deles desviando com uma mistura de reverência e ressentimento. Eles emergiram por uma saída lateral, uma fenda estreita que levava às encostas rochosas abaixo das falésias de Eldória. O vento do Mar Negro chicoteava o ar, carregando o rugido das ondas contra as pedras afiadas, e o cheiro de algas podres misturado a pinheiros retorcidos. A floresta se estendia adiante, um emaranhado de troncos cinzentos e névoa baixa que se agarrava ao solo como teias. Um território disputado onde os clãs caçavam presas errantes das vilas costeiras. Victor esperava no centro de uma clareira escondida, o ombro enfaixado sob o casaco, mas sua postura era inabalável, como as raízes que ancoravam as árvores antigas contra as tempestades nortenhas. Controle vem do instinto, não da força bruta, disse ele, a voz baixa e firme, ecoando o timbre nobre das terras altas. Ele gesticulou para um círculo de pedras salientes, marcadas por arranhões de garras antigas, resquícios de treinamentos que datavam de disputas clanais séculos atrás. A névoa responde ao seu sangue como uma matilha ao alfa. Pense na raiva de ontem. Use isso, mas direcione. Helena hesitou, o coração acelerando com o peso da expectativa, mas Lyra a empurrou para frente sem piedade. Ou você aprende, ou vira comida para os corvos das falésias. O treinamento começou devagar, com Victor descrevendo como o dom de Isolde se manifestava nas noites de bruma densa, quando ela convocava a névoa para ocultar caçadas nas cavernas costeiras. Helena fechou os olhos, evocando a memória do confronto, o pavor que se transformara em fúria. Lágrimas quentes brotaram novamente, e a névoa se ergueu do solo úmido, rodopiando ao seu redor como um manto vivo. Mas era caótica, uma rajada que chicoteou Lyra no rosto, deixando uma marca vermelha na pele pálida. Foco! Rosnou a guerreira, debatendo-se contra a bruma que se enrolava em suas pernas como vinhas pegajosas. Você não é uma criança choramingando nas planícies de Lirânia. Sinta o laço. É biológico, como a fome que nos une. Helena tentou de novo, o suor misturando-se às lágrimas, o corpo tremendo com o esforço de domar o que fluía em suas veias como um veneno ancestral. Victor se aproximou, tocando seu ombro com uma frieza que a ancorava, transmitindo uma lealdade instintiva que ia além das palavras. Isolde lutava contra isso no início. Ela fugiu para as planícies porque temia que o poder a isolasse, como isolou sua mãe nas bordas de Veldar.
Mas você tem o que ela não teve, uma matilha. Seus olhos cinzentos se suavizaram por um instante, revelando o trauma de uma perda que o sangue não apagava, um laço proibido que Kael usara para semear discórdia entre os clãs. Horas se passaram na clareira, o sol filtrando fraco através da copa densa, mas o treinamento intensificou-se quando Lyra simulou um ataque, lançando-se com garras estendidas. Helena reagiu por instinto, a névoa se condensando em uma barreira densa que repeliu a guerreira, forçando-a a recuar com um grunhido de aprovação relutante. Melhor, mas ainda cru. As falésias não esperam você crescer. Elas pausaram para recuperar o fôlego, sentando-se em troncos caídos, o ar carregado do cheiro de terra remexida e resina de pinheiros. Victor compartilhou histórias fragmentadas, como Isolde o salvara de uma emboscada nas minas de Montefrio, usando a névoa para sufocar os rivais em uma armadilha de bruma e rocha. Helena ouvia, sentindo o vazio em seu peito se encher com uma conexão dolorosa, o tipo que transformava estranhos em aliados, instigada pela herança compartilhada. Mas a paz foi interrompida por um mensageiro que surgiu das sombras da floresta, um vampiro jovem com olhos assombrados e peles sujas de lama das trilhas costeiras. Lord Victor, ofegou ele, o sotaque trêmulo das vilas de Eldória revelando seu nervosismo. Um traidor. Um dos nossos foi visto nas cavernas das falésias, sussurrando sobre a herdeira. Kael planeja um assalto ao refúgio ao anoitecer, usando túneis abandonados sob as falésias para flanquear. O ar se encheu de tensão, o vento uivando como um presságio através das árvores. Lyra se ergueu de um salto, as unhas cravando na casca de um tronco. Quem? Diga o nome, ou eu arranco de você. O mensageiro engoliu em seco, os olhos desviando para Helena. É Thorn o que vigiava as entradas. Ele perdeu um irmão para os dissidentes anos atrás e culpa a linhagem de Isolde pela fraqueza do clã. Victor cerrou os punhos, o rosto endurecendo como o granito das muralhas de Eldória, a traição cortando mais fundo que qualquer garra. Helena sentiu a névoa se agitar ao seu redor, respondendo à sua raiva crescente, uma pulsação biológica que a impelia a agir. Ele nos venderá como presas, murmurou ela, a voz ganhando força, ecoando o sotaque das planícies agora misturado à aspereza da costa. Eles retornaram ao refúgio às pressas, os passos ecoando pelas escadarias espiraladas, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de um vermelho sangue sobre o Mar Negro. Victor reuniu o clã na Câmara Central, os vampiros se aglomerando em torno das tapeçarias desbotadas, o ar carregado de rosnados baixos e o cheiro de determinação feral. Thorn traiu nosso sangue. Fortifiquem as entradas. Usem as rochas salinas para bloquear os túneis. Seus olhos se voltaram para Helena, um convite silencioso para se posicionar ao seu lado. Ela assentiu, o coração martelando com o peso da lealdeza recém-forjada, mas uma dúvida roía. E se o traidor fosse apenas o primeiro? As sombras das criptas se alongavam, e enquanto Lyra distribuía lâminas afiadas, Helena sentiu o instinto despertar plenamente. A herdeira não era mais uma fugitiva, mas uma peça vital no jogo das trevas de Eldória. O primeiro sinal veio como um tremor distante, o chão vibrando com o escavar de garras nas profundezas. Kael atacaria em breve, e com ele, o fantasma de traições antigas ressurgia, ameaçando engolir o refúgio em uma guerra que o sangue de Isolde havia reacendido. Helena apertou o medalhão, pronta para convocar a névoa que agora obedecia não só ao choro, mas à sua vontade feroz. A noite caía, e as falésias ecoavam com o chamado da caçada iminente. O tremor se intensificou, transformando-se em um rugido subterrâneo que fez as tochas nas paredes do refúgio das profundezas piscarem como olhos agonizantes. Helena sentiu o chão inclinar-se sob seus pés, as lajes salinas rachando com o peso de corpos se movendo nas entranhas da terra, e um instinto primal a impulsionou para a Câmara Central, onde o clã se reunia em formação tensa. Victor já estava lá, o casaco de veludo rasgado nas mangas, distribuindo ordens com a autoridade de quem moldara alianças nas sombras de Veldar por séculos. Lyra flanqueava-o, a lâmina curva reluzindo em sua mão, os olhos ruivos varrendo os corredores como uma loba farejando intrusos nas bordas das florestas de Grimwald. Thorn abriu os túneis das falésias,
gritou um vigia, emergindo de uma passagem lateral com o rosto sujo de poeira e sangue fresco escorrendo de um corte na testa. O cheiro metálico se espalhou pelo ar úmido, misturando-se ao mofo das criptas e ao sal que filtrava do mar negro acima. Helena apertou o medalhão contra o peito, sentindo o ferro frio pulsar como uma veia exposta, e a névoa começou a se agitar ao seu redor, respondendo à adrenalina que corria em suas artérias. Não um truque, mas uma reação biológica, como o corpo de um predador se adaptando à caçada. Victor se virou para ela, os olhos cinzentos flamejando com uma urgência que ecoava o laço proibido com Isolde. Fique perto, Helena. Seu dom é nossa vantagem nas profundezas. Se Thorne nos traiu, ele conhece cada fenda. Sua voz era baixa, mas carregada de uma dor contida. O tipo que nascia de lealdades quebradas nas disputas clanais das minas de Monte Frio, onde irmãos se voltavam uns contra os outros por um gole de sangue puro. Helena assentiu, o coração martelando como o das presas que fugiam pelas vielas de Eldória, e seguiu-o para a entrada principal, onde barricadas de rochas salinas eram erguidas às pressas por vampiros ofegantes, seus músculos tensos sob peles pálidas marcadas por cicatrizes de invernos rigorosos. O assalto veio como uma onda, explodindo através de uma fenda lateral que Thorne devia ter sabotado. Caeswe rompeu primeiro, o corpo corpulento forçando as pedras para o lado, com um urro que reverberou pelas paredes, seguido por uma dezena de dissidentes das falésias, figuras ágeis com peles endurecidas pelo sal das cavernas costeiras, olhos vermelhos injetados de ódio ancestral. Darius estava entre eles, o corte no rosto agora uma linha escura e coagulada, e ele apontou para Helena com uma garra estendida. A mestiça! Matem-na antes que sua fraqueza nos infecte. O sotaque áspero das terras altas distorcia suas palavras, ecoando as brigas territoriais que dividiam Veldar desde as antigas migrações para as falésias. O caos irrompeu em um emaranhado de garras e presas, o ar se enchendo de rosnados e o estalo de ossos se chocando contra a pedra. Victor colidiu com Kael novamente, os dois líderes rolando pelo chão em uma luta primal, unhas rasgando tecidos e expondo veias que jorravam sangue escuro como óleo. Lyra se jogou contra Darius, sua lâmina traçando um arco que abriu um talho profundo em seu braço, forçando-o a recuar com um ganido feral. Helena se viu encurralada por dois dissidentes, seus rostos contorcidos em máscaras de fome, avançando com a ferocidade de predadores disputando uma carcaça nas florestas de pinheiros retorcidos. O pavor subiu em sua garganta, mas ela o transformou em fúria, lágrimas quentes brotando enquanto evocava o instinto. A névoa se ergueu das fissuras úmidas, densa e pegajosa, enrolando-se nos tornozelos deles, como raízes vivas da terra salina. Um dos atacantes tropeçou, caindo de joelhos enquanto a bruma apertava sua traqueia, sufocando o ar que seu corpo imortal ainda ansiava por instinto. «Sinta o laço do sangue!» gritou Helena, a voz rouca ganhando força, ecoando o sotaque das planícies de Lirânia, agora temperado pela aspereza costeira. A névoa obedeceu, expandindo-se para formar uma cortina que separou o clã de Victor dos invasores, comprando tempo precioso enquanto Lyra derrubava o segundo dissidente com um golpe preciso na nuca. Mas Thorne surgiu das sombras, o traidor com olhos evasivos e uma adaga envenenada na mão. Não com toxina mística, mas com um extrato amargo das raízes das falésias, que queimava as veias como ácido. Por quê? Rosnou Victor, desviando de Kael por um instante para encarar o ex-aliado, o sangue pingando de seu ombro lacerado. Thorne hesitou, o rosto pálido contorcido em uma mistura de culpa e ódio, as cicatrizes de sua perda ecoando nas linhas duras de sua expressão. Isolde nos enfraqueceu. Seu sangue chamou os caçadores das vilas, matou meu irmão nas emboscadas de Grimwald. Essa herdeira só prolonga o erro. Ele avançou contra Helena, a lâmina reluzindo, mas ela reagiu por puro instinto, a névoa se condensando em uma lança de bruma que o arremessou contra a parede, o impacto ecoando como um trovão nas criptas. Kael aproveitou a distração, cravando as garras nas costas de Victor e erguendo-o do chão com um riso gutural. O Lorde cai, e com ele sua preciosa linhagem. O sangue escorreu pelo casaco de Victor,
manchando as tapeçarias desbotadas, e Helena sentiu uma pontada no peito. Não só medo, mas um laço biológico, a lealdade instintiva que unia a matilha contra a ameaça. Lágrimas fluíram livremente agora, alimentando a névoa que se adensou em uma tempestade rodopiante, preenchendo o corredor e cegando os dissidentes. Kyle grunhiu, debatendo-se contra a bruma que infiltrava suas narinas, queimando como sal em feridas abertas, e Victor se libertou, revidando com a adaga que perfurou o flanco do rival. Os dissidentes recuaram, tossindo e rosnando, arrastando Thorn ferido para as profundezas dos túneis. Kyle cuspiu sangue no chão antes de desaparecer, seus olhos fixos em Helena com uma promessa de retaliação. Isso não acaba aqui, herdeira. As falésias engolirão Eldória, e seu dom virará poeira no Mar Negro. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e o gotejar de sangue nas lajes. Lyra ajudou Victor a se levantar, enfaixando seu ferimento com tiras de pano rasgado, seus movimentos precisos nascidos de anos de caçadas, compartilhadas nas bordas das florestas. Helena se aproximou, o corpo exausto, mas o instinto zumbindo como uma colmeia agitada. Ele quase nos matou. Thorn, ele era da matilha. Sua voz tremia, mas havia uma determinação nova, forjada no fogo da traição, ecoando as histórias de Isolde que Victor contara na clareira. Uma mulher que domara a névoa para sobreviver a emboscadas semelhantes nas cavernas de Veldar. Victor tocou seu rosto, os dedos frios traçando as trilhas secas das lágrimas, transmitindo uma conexão que ia além da hierarquia, enraizada no trauma compartilhado de perdas clanais. Traições são o preço do sangue antigo, murmurou ele, a voz enfraquecida, mas firme, como o vento que uivava através das fendas. Kyle usa o ódio de Thorn para unir os dissidentes. Eles voltarão com reforços das vilas costeiras, onde os pescadores mortais já sussurram sobre as brumas que devoram almas. Seu dom os atrai, Helena, como atraiu Isolde para mim. Seus olhos se suavizaram, revelando o peso de um amor proibido que dividira clãs. E por um instante, ela viu o homem por trás do Lorde, vulnerável às correntes biológicas que os prendiam. Lyra interrompeu, limpando a lâmina em sua túnica. Descanse enquanto pode. Eu patrulharei as entradas. Mas, herdeira, você lutou como uma de nós hoje. O clã sente isso. Ela se afastou, deixando-os na câmara enfumaçada, onde a névoa residual dançava como fantasmas. Helena sentou-se ao lado de Victor, bebendo do frasco de essência vital que ele ofereceu, o líquido aquecendo suas veias e acalmando a sede que agora reconhecia como parte dela. Enquanto a noite se aprofundava nas criptas, um mensageiro chegou das falésias, um sussurro de que Kyle capturara Thorn e o forçara a revelar mapas dos túneis ocultos sob Eldória. A guerra escalava, e com ela, o dilema moral de Helena. Aliar-se plenamente ao clã significava abraçar a eternidade, mas resistir poderia condenar todos à extinção nas sombras do Mar Negro. O ar se encheu de tensão renovada, e Helena sentiu a névoa se agitar em resposta, pronta para a batalha final que se aproximava. Mas no eco distante de ondas quebrando nas rochas, ela ouviu o chamado de uma revelação maior, um segredo de Isolde enterrado nas profundezas, que poderia unir ou destruir as clãs de Veldar para sempre. O rugido das ondas contra as falésias de Eldória infiltrava-se pelas fendas das criptas como um aviso primal, misturando-se ao eco de passos apressados nos túneis. Helena sentiu o tremor percorrer sua espinha, o medalhão frio contra a pele agora um peso inescapável, e a névoa se ergueu instintivamente ao seu redor, densa como o véu de uma tempestade iminente. Victor se ergueu ao seu lado, o ferimento no flanco ainda latejando sob as faixas encharcadas de sangue, mas seus olhos cinzentos ardiam com a determinação de um alfa encurralado. O segredo de Isolde está nas profundezas das falésias, murmurou ele, a voz rouca ecoando o timbre das terras altas de Veldar. Thorn revelou mais do que mapas. Ele falou de um artefato enterrado, um frasco de sangue puro da linhagem dela, capaz de unir os clãs ou envenená-los. Kaelo vai atrás dele agora. Lyra irrompeu na câmara, o rosto sujo de poeira das patrulhas, a lâmina curva pingando resquícios de uma escaramuça recente. Eles já estão nos túneis inferiores, Lorde. Thorn os guia como um cão perdido, e os dissidentes farejam o cheiro do sangue antigo
como lobos nas bordas de Grimwald. Seus olhos ruivos se fixaram em Helena, não mais com desconfiança, mas com uma lealdade forjada no fogo da batalha anterior. O tipo que nascia de instintos compartilhados, biológicos, como a fome que os unia contra a extinção. Herdeira, se Isolde escondeu isso, era para proteger você. Mas se Kael o tomar, Eldória vira cinzas no Mar Negro. Helena assentiu, o coração martelando com uma mistura de terror e resolução. O sotaque das planícies de Lirânia, agora temperado pela aspereza costeira que o ar úmido impregnava em sua voz. Eu vou com vocês. A névoa é minha, e o sangue de minha mãe também. Victor hesitou por um instante, o toque de sua mão fria em seu braço transmitindo uma preocupação paternal, enraizada no laço proibido que o prendera a Isolde nas noites de bruma densa nas cavernas de Veldar. Mas ele cedeu, sabendo que negar o instinto dela seria como cortar uma veia vital. O clã se mobilizou atrás deles. Uma dúzia de vampiros esguios, peles pálidas marcadas por cicatrizes de caçadas antigas, armados com adagas de ferro negro das minas de Montefrio e o fedor de determinação feral no ar. Eles desceram pelos túneis abandonados sob as falésias, o caminho estreito e escorregadio, com umidade salina que gotejava das rochas como lágrimas frias. O ar era opressivo, carregado do cheiro de terra remexida e algas podres filtradas do oceano acima, e o eco distante de rosnados guiava seus passos como um farol sombrio. Helena liderava agora, a névoa se estendendo à frente como uma vanguarda viva, sondando as sombras e revelando armadilhas, fissuras que levavam a precipícios ou poças de água salgada que queimavam a pele imortal. Seu choro residual alimentava o dom, não como fraqueza, mas como combustível biológico, uma evolução da linhagem de Isolde, adaptada às brumas costeiras de Eldória, onde a sobrevivência dependia de camuflagem e astúcia. O confronto explodiu em uma caverna ampla, iluminada por cristais salinos que refratavam a luz fraca infiltrada das fendas superiores, projetando sombras dançantes como presas em fuga. Kael estava lá, ajoelhado diante de uma laje de pedra rachada, o frasco de vidro escuro em suas mãos, o sangue de Isolde, preservado como essência vital, seu cheiro metálico e antigo se espalhando pelo ar como um chamado irresistível. Thorne jazia ao seu lado, o corpo contorcido em agonia, as veias queimadas pelo extrato das raízes que ele mesmo usara em sua traição. — Você chegou tarde, Victor? Rosnou Kael, erguendo-se com o frasco reluzindo em sua garra, os olhos vermelhos flamejando com o ódio de gerações divididas pelas disputas territoriais das falésias. Darius e meia dúzia de dissidentes flanqueavam-no, garras estendidas, o sotaque áspero das terras altas distorcendo suas ameaças em um coro gutural. Victor avançou colidindo com Kael em um impacto que rachou a laje. Os dois líderes debatendo-se em uma dança primal de presas e unhas, sangue escuro jorrando e manchando as paredes úmidas. Lyra se lançou contra Darius, sua lâmina traçando arcos precisos que abriram talhos profundos, forçando-o a recuar com grunhidos de dor, enquanto o clã de Victor engajava os dissidentes em uma confusão de membros e rosnados. Helena se moveu para o centro, o coração acelerando com o peso da herança, e evocou a névoa com uma intensidade nova, lágrimas fluindo não de medo, mas de uma raiva purificadora, a bruma se erguendo das poças salinas como uma maré viva, envolvendo os inimigos em tentáculos pegajosos que os imobilizavam. Kael se libertou parcialmente, rasgando a névoa com as garras, e fixou os olhos em Helena enquanto Victor o pressionava contra a parede. — Você é o veneno de Isolde. Esse sangue puro nos fortalecerá, sem mestiços como você diluindo a matilha. Ele ergueu o frasco, mas Thorne, em um último surto de remorso, se arrastou para a frente, cravando as unhas na perna de Kael e derrubando-o. O frasco rolou pelo chão, parando aos pés de Helena, e ela o pegou sentindo o calor pulsante dentro dele, o sangue de sua mãe, um laço biológico que ecoava em suas veias como um eco distante das planícies de Lirânia. — Não é veneno, sussurrou ela, a voz ganhando força enquanto a névoa se condensava ao seu redor, protegendo-a dos dissidentes que se aproximavam. — É o que nos une. Victor derrubou Kael com um golpe final.
a adaga perfurando seu peito e silenciando o rosnado do rival em um gorgolejo úmido. Os dissidentes recuaram, o cheiro de derrota se misturando ao sal, abandonando Thorne à misericórdia do clã. Lyra terminou Darius com um corte limpo na garganta, o corpo caindo inerte contra as rochas, e o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo gotejar da umidade e o ofegar dos sobreviventes. Helena abriu o frasco, vertendo uma gota do sangue de Isolde em sua palma, e sentiu o instinto pulsar, uma conexão que não dividia, mas curava, fortalecendo os laços da matilha através de uma evolução compartilhada. Victor se aproximou tocando seu ombro, os olhos suavizando com o alívio de uma guerra encerrada. Ela deixou isso para você, Helena, para Eldória. Os clãs podem se unir agora, nas sombras das falésias, sem o ódio de Kyle nos dividindo. Lyra assentiu, limpando a lâmina, sua lealdade agora estendida à herdeira como raízes entrelaçadas nos pinheiros de Grimwald. Enquanto subiam de volta aos túneis, a névoa se dissipando como um suspiro, Helena sentiu o peso se erguer de seu peito. Eldoria, com suas vielas estreitas e mar negro rugindo, não era mais uma prisão. Era lar, forjado em sangue e instinto. O vento uivava acima, carregando o sal e as promessas de noites futuras, e pela primeira vez, as lágrimas que brotavam em seus olhos traziam não dor, mas uma paz feroz, a névoa obedecendo em harmonia com o pulsar da matilha unida. As sombras das criptas se fechavam atrás deles, guardando segredos que o sangue havia selado para sempre.